Seção 2ª. Da advertência e da repreensão. Artigo 305. Caberá sanção administrativa disciplinar de advertência, ou de repreensão nos casos de: Inciso 1º. Falta leve. Inciso 2º. Inobservância das condutas previstas nos artigos 289, 290 e violação de uma das proibições previstas nos incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 27 do artigo 291 deste Estatuto. Artigo 306. A sanção administrativa disciplinar de advertência será aplicada por escrito e deverá constar do prontuário do servidor. Parágrafo 3º. No caso da vedação prevista no parágrafo 2º, deverá ser aplicada sanção disciplinar de repreensão. Artigo 307. A sanção disciplinar de repreensão será aplicada por escrito nos casos de reincidência em infração sujeita à sanção de advertência. Seção 3ª. Da suspensão. Artigo 308. Caberá sanção administrativa disciplinar de suspensão, que não excederá 90 linha A dias, nos casos de: Inciso 1º. Falta média com suspensão de 1 a 15 dias. Inciso 2º. Falta grave com suspensão de 16 a 90 linha A dias. Inciso 3º. Recusa do servidor a determinação por autoridade competente de se submeter a um dos exames de saúde previstos nesta lei, com suspensão de até 30 linha A dias. Inciso 4º. Reincidência em infração sujeita à sanção disciplinar de repreensão e de violação das demais proibições, que não tipifiquem infrações sujeitas à sanção disciplinar de demissão, e: Inciso 5º. Violação de uma das proibições previstas nos incisos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17 e 27 do artigo 291 deste Estatuto. Parágrafo 1º. Quando houver conveniência para a continuidade do serviço público, a sanção disciplinar de suspensão poderá ser convertida em multa de até 50% por dia da remuneração, sendo obrigatória, neste caso, a permanência do servidor em serviço. Parágrafo 2º. Os dias de suspensão aplicados ao servidor serão descontados de seus vencimentos, produzindo reflexos para efeito de férias, de licença-prêmio, do adicional por tempo de serviço e de progressões. Parágrafo 3º. O servidor sancionado fica impossibilitado de receber qualquer das formas de progressão do semestre em que ocorrer a suspensão. Parágrafo 4º. O servidor sancionado não poderá obter licença para tratar de interesse particular até 1 ano depois do término da suspensão, se esta for superior a 30 linha A dias. Artigo 309. As penalidades de advertência ou repreensão e de suspensão terão os seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não praticar neste período nova infração disciplinar. Seção 4ª. Da demissão. Artigo 310. Caberá sanção administrativa disciplinar de demissão nos casos de: Inciso 1º. Crime contra a administração pública. Inciso 2º. Prática de crime doloso em serviço ou fora dele, em que a pena mínima cominada seja igual ou superior a 1 ano, desde que praticado com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Inciso 3º. O abandono de cargo ou inassiduidade habitual, na forma do artigo 291 deste Estatuto. Inciso 4º. Ofensa física ou moral grave em serviço contra servidor ou particular, salvo em legítima defesa. Inciso 5º. Aplicação irregular do dinheiro público.
Inciso 6º. Revelação de forma dolosa de segredo, que o servidor conheça em razão do cargo. Inciso 7º. Lesão ao erário público e dilapidação do patrimônio municipal. Inciso 8º. Corrupção passiva nos termos da lei penal. Inciso 9º. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, e estatutos. Inciso 10. Violação de uma das proibições previstas nos incisos 18 a 27 do artigo 291 deste Estatuto. Parágrafo 1º. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade e seu fundamento legal. Parágrafo 2º. Concluído o processo administrativo disciplinar e verificado que no decurso deste o servidor exonerou-se do serviço público como tentativa de esquivar-se da penalidade de demissão, será a sua exoneração convertida em demissão, habendo serviço público e promovidos os competentes registros junto ao prontuário do servidor para todos os efeitos legais. Artigo 312. Considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço, sem justa causa, por mais de 30 dias consecutivos. Parágrafo único. Considera-se inassiduidade habitual, equiparada ao abandono de cargo, para os efeitos deste Estatuto. Inciso 1º. Quando o servidor, nos 12 meses antecedentes, faltar ao trabalho 60 dias, interpoladamente, sem causa justificada, ou. Inciso 2º. Quando o servidor comparecer ao serviço, dentro da hora seguinte à marcada para o início dos trabalhos, ou quando se retirar antes de fim do período de trabalho, desde que em número superior a 60 dias, apurados nos 12 meses antecedentes, ou ainda, apresentar ao longo do mesmo período, consecutivamente ou não, entradas atrasadas ou saídas antecipadas em número superior ao disposto nas alíneas deste inciso, de acordo com a jornada de trabalho, a saber. Alínea A. Para jornada de 6 horas semanais, ou mais de 60 entradas ou saídas. Alínea B. Para jornada inferior a 6 e superior a 4 horas semanais. Mais de 45 entradas ou saídas. Alínea C. Para jornada de plantões de 12 horas. Mais de 24 entradas ou saídas, e. Alínea D. Para jornada de plantões de 24 horas. Mais de 12 entradas ou saídas.